Olá, olá pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende de que hora você está nos ouvindo. Hoje temos a honra de receber dois convidados ilustres aqui, Jarbas e Gilmar, que estão aqui conosco, já vão se apresentar. A gente fez um programa bem interessante há 2 semanas atrás, falando sobre coisas que o ecossistema precisa ouvir, né? Afinal, esse é o nosso objetivo, queremos dar luz ao que está acontecendo no ecossistema. Mas antes de a gente entrar nos assuntos, nas apresentações, convido o Rogerinho, por favor, a dar uma notícia aí para o nosso time. Tá começando o ano aí agora de novo e com esse início do ano a gente vai começar a gravar agora um programa toda quarta-feira chamado Pro Founder. Então, se você é founder de startup, se liga aí nesse programa que está chegando. A gente vai gravar toda quarta-feira, entrevistando startup, dando luz para bons projetos. E eu fiquei chocado com a quantidade de bons projetos. Eu já tinha ficado impressionado ano passado. Esse ano já me impressionou mais, né? Na visita lá da fábrica do Hertz. Então, vai ter o Hertz aí amanhã. Como primeiro convidado. Como primeiro convidado, é isso. E então, mais luz aí para o ecossistema, mais startup foda para a gente conhecer. Então, maneiro demais. E, tô animado aí para essa conversa de hoje, que nem estava falando, a gente, na semana passada, há algumas semanas, a gente falou sobre a carta do GeForte, que nos chamou a atenção. A gente está aqui para conversar sobre todos os tipos de assuntos bons nas startups e também sobre assuntos sérios que a gente precisa conversar. Então, tô animado aí para o papo de hoje, agradecer aí os dois que vieram, obrigado. Valeu, gente. A gente já teve Gilmar aqui em um outro momento. 2 vezes? 2 vezes, né? Falando já em outros momentos. Agora, pela primeira vez, Jarbas aqui conosco. Obrigado aos dois aí. Obrigado por aceitar o convite. Né? Acho que a gente tem bastante coisa para falar. Eu queria primeiro aí que você já pudesse se apresentar, falar de onde você vem, quem que é o Jarbas, né? Que vem representando, né, o GeForte e tudo mais. Bom, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Meu nome é Jarbas Machado, sou presidente do GeForte DF. Sou empresário na área de tecnologia da informação há 30 anos e gostaria primeiramente de explicar o que é o GeForte DF. O GeForte ele foi criado recentemente com a união do setor de tecnologia, representando o setor tecnologia. Quando eu falo representando, é o canal de comunicação. Então, o que acontecia no passado? O governo queria falar com o setor de tecnologia. Falava com o sindicato A, com o sindicato B, falava com a associação tal, outra associação, academia. Então, nós perdíamos força, perdíamos time, porque era muita gente falando. Existe um problema muito sério que, às vezes, nem sempre estávamos sintonizados. De repente, uma entidade tem a intenção de falar sobre determinado assunto. Uma outra entidade pode ter o interesse de falar sobre outro assunto. Uhum. Então, ficam, às vezes, desconexos. No final do ano passado, foi tomada uma decisão. O GeForte já vinha sendo namorado há muitos anos. E, no final do ano passado, ele foi concretizado. Eu fui convidado para ser um candidato para a presidência do GeForte, que na eleição eu fui eleito como presidente do GeForte para os próximos 4 anos. Então, como é que o GeForte funciona primeiramente, antes de entrar aqui no tema da nossa conversa? Toda vez que alguém, o que é alguém? Governo, academia, o empresariado, enfim. Toda vez que alguém quer conversar com o setor de tecnologia, é o GeForte. Uhum. Quando alguém quer conversar com determinado segmento, aí procura a entidade. Por exemplo, eu quero falar com comércio, a parte de comércio. FEComércio, Sindicei. Estou falando de tecnologia. Quer falar da indústria, Fibra, quem é o sindicato? Sinfor. E a startup, nós temos a Brasil Startup. Então, sobre startup, tem a Brasil Startup. Então, foi formado, são 10 instituições, que eu gostaria até de nominá-las. Nós temos o Sindicato das Empresas da Informática do Distrito Federal, que é o Sindicei-DF. Nós temos o Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, que é o Sinfor. Nós temos a Brasil Startup.
nós temos a Federação das Indústrias das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que é a Federação ACESPRO, está fazendo 50 anos nesse mês, a entidade mais antiga do Brasil na tecnologia, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPO-DF, Regional DF, Centro de Tecnologia de Software de Brasília, TechSoft, Associação das Empresas das Instituições de Pesquisa e Tecnologia e Inovação, a BIPT, Instituto Iluminante, Instituto Multiplicidades, Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, a IBRAXIX. Então, esse é o GeForte. Hoje ela é formada por 10 entidades, entre sindicatos, academias, startups, aonde, quando se quer conversar com o setor, é com o GeForte. Então, ao invés de ocorrer 10 cartas, o GeForte se posicionou com um corte de verba da FAP-DF, o GeForte. É claro que as entidades também podem, até fizeram as manifestações também. Os sindicatos fizeram, associações, porque é um tema que todo mundo ficou, realmente, não foi confortável para o setor de tecnologia. Mas o GeForte, na reunião que ele teve com as entidades, a gente se posicionou também como setor inteiro de tecnologia. Né? Então, quando a gente quer falar com o governo, é o GeForte. Então, essa introdução que eu queria fazer. Que maravilha. E muito importante também a carta, assim, a gente achou tão importante que a gente trouxe no nosso primeiro programa, né? A gente falou assim, vamos ter que voltar de férias mais cedo, porque esse assunto é de suma importância para o ecossistema inteiro de tecnologia e o de startup que está incluso nesse grupo. Exatamente. E eu queria fechar minha apresentação, que nos preocupou muito o corte, porque a FAP é uma entidade muito importante para o ecossistema de tecnologia. É um ecossistema que precisa dar passos largos no momento. Ela ficou para trás de muitos estados e qualquer corte, no momento, ele não precisa de corte, no momento nós precisamos de investimento. Né? Então, nós sabemos que o investimento da FAP, até por questão da lei orgânica, ela tem a dotação de 0,5% da receita líquida do Distrito Federal. Isso é, no mínimo, 0,5%. Porém, no orçamento desse ano, foi colocado 180,8 milhões para 2025. Então, houve um corte substancial. Então, de 0,5% passou para 0,37% o valor da FAP. E nós ficamos muito preocupados com vários programas da FAP, o ecossistema ficou muito preocupado. Sabemos que isso já foi votado, a lei orçamentária já foi fechada, né? Porém, a gente precisa discutir uma maneira de ter um suplemento orçamentário para ver se a gente consegue sanar essa falta. Né? Então, isso é o que trouxe o GeForte a se posicionar no mercado. Excelente, a gente vai falar mais sobre isso, vamos começar aí, mas manda aí, Thiago. Assim, quando a gente quer trazer aqui esse tema, né, tanto o Jarbas quanto o Gilmar, a gente procura vocês para realmente nos esclarecer o que de fato é, o que não é. Eu tenho um sentimento assim que a gente até compartilhou, né, nesse dia, antes e até depois da gravação lá, que a gente falou, cara, a gente quer ver as coisas acontecendo. E normalmente, pelo menos meu sentimento de já ter participado do ecossistema como, por exemplo, como cotidiano durante muito tempo. Eu fui de empresa júnior durante muito tempo, então estou no ecossistema de inovação mais ou menos uns 10 anos assim. E o nosso sentimento antes era um pouco de impotência. Ou até ter que saber alguma informação. Desinformação. Que a gente falou, cara, às vezes eles até têm já a informação, é só porque não entrou no canal certo. E aí a gente, né, como o Rogério falou no início, a gente já conversou isso aqui várias vezes, a gente se vê e cada vez mais quer se posicionar como um canal que pode ser falado informações do que as startups querem ouvir. Então a gente veio, primeiramente, antes do que... a gente ouviu bastante coisa sobre o programa que foi ao vivo e teve muita mexida, e a gente realmente quer ter mexida, quer ter
fluxo de gente aqui, mas a gente quer ter informação de qualidade, e assim, a gente ficou felizão que vocês pudessem vir aqui. Então, acho que agora o nosso ponto até te ouvir um pouco, Gilmar, assim, das atualizações, né, o que vem acontecendo. E, cara, eu fico muito feliz porque antes a gente não tinha, assim, um lugar, e aí, cara, como é que eu vou saber? O Gilmar vai estar lá no evento, às vezes não é uma relação com a FAP, é uma questão com o Sebrae, é uma questão com a Cotidiano, é uma questão com o próprio Biotic, assim, com entidades do sistema. Pô, não tem que ir lá na reunião, porque eu vou... Cara, não, a gente pode trazer o pessoal para cá, e o que vocês mais também quiserem ouvir, a gente vai trazendo de tema. Assim, foi um tema que chamou muito a gente. Falei, cara, vamos falar então. Então, Gilmar, assim, o que chegou para você? O que também você pode nos trazer de informação, assim? Só antes de começar, quero trazer assim, um amadurecimento para a conversa, principalmente para o ecossistema, porque a gente vê várias formas como se fala sobre problema. Problema sempre vai existir. Então, aqui a gente está para falar do problema de uma forma construtiva, querendo entender, dar luz para o problema. Não quer dizer que a gente vai resolver aqui, é impossível a gente resolver ele aqui, mas que primeiro ponto para a solução do problema é o diagnóstico, né? Entender sobre o problema, depois a gente matura ele e aí vem as soluções e vamos ver se a gente consegue identificar alguma aqui. Mas então olhar de uma forma madura, querendo construir. Eu acho que esse é o principal objetivo. E, obrigado aí, Gilmar, por estar aí com a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória também, né? E primeiro agradecer o Jarbas por estar aqui e vocês dois, né, por estar conduzindo aqui essa conversa. Bom, eu sou Gilmar Marques, né? Eu estou coordenador de Tecnologia e de Inovação da FAP-DF desde 2020, né? A convite, né, da nossa superintendente Renata Viana e também do nosso presidente Marco Antônio, né? E a ideia de falar aqui para vocês um pouquinho, né? Sobre a minha trajetória. Eu sou professor universitário, atuo aqui no Distrito Federal já há 25 anos, né? E tenho aí uma longa trajetória, fui da Caixa, né? Ou seja, a minha longevidade aí na atuação no mercado já vem de longe, né? E atuo muito na área de administração, de economia, consultoria e sempre trabalhando, né, com inovação, com criatividade, com inovação e dando apoio aí para as instituições aí do ecossistema. E a minha atuação na FAP, basicamente, a função é essa mesma, né? Mas com relação ao possível, né, problema que veio, né, a partir do programa de vocês, onde vocês apresentaram aí a carta que foi elaborada pelo GForte, né? E também teve outras instituições que fizeram também esse mesmo trabalho, a própria academia fez, outras instituições também fizeram direto, inclusive junto à Câmara Legislativa, né? Eu gostaria de começar por um problema que, na verdade, não é um problema, é uma questão de comunicação e a gente compreende muito bem isso, né? O documento feito pelo GForte, pelas outras instituições, ele ataca um problema, e aí sim é um problema, que é a questão da redução orçamentária. Essa redução orçamentária ela é decorrente de uma legislação, né, da DREM, né, que é a legislação que desvincula receitas de estados e municípios, que depois, num outro momento, a gente pode falar sobre isso, que é um assunto longo, né, Jarbas? Isso. E a gente até pode falar. Agora, o importante de nós conversarmos aqui hoje, e acho que esse é o nosso objetivo, né? Basicamente, tranquilizar também o ecossistema que, nas oportunidades que o nosso presidente, o Marco Antônio, teve, não só em reunião com instituições no ecossistema, mas em falas. A semana passada mesmo eu estive num evento com ele na Fibra e ele falou lá também sobre essas questões, né? O importante da gente esclarecer é que o que está programado está garantido, tá? Ou seja, Start BSB,
Quando nós conversamos aqui sobre o Start BSB, nós falamos do Start BSB para 24, 25, 25, 26, né? E 26, 3 27. anos de programa. Garantido, tá? Então, isso aí é muito importante, por quê? Porque isso aí, né, Jarbas, vem na questão da previsibilidade Sim. que precisa ter. Tecnova 3, estamos aí finalizando essa semana, daqui para a semana que vem a gente tem um resultado parcial. Está demorando um pouquinho? Tá. Isso aí é um cuidado com as avaliações, por quê? Porque nós não queremos cometer injustiças no processo de avaliação. É um processo bem concorrido, né? Então, aí nós temos aí em torno de 114 propostas nessa fase final agora de avaliação, que vem de um processo aí em torno de 220, ficou 114, 118, um número em torno desses dois aí, 114, 118. E agora precisamos chegar em 30. Ou seja, também é outro investimento garantido. Tanto o presidente da FAP como eu também já tive a oportunidade de falar em outros momentos, recurso garantido, tanto o recurso da FAP quanto o recurso da FINEP. Esse recurso já está à disposição. Então, nós pretendemos... Não, o Tecnova, pro Tecnova é um ano, mas o que acontece? Como nós vamos realizar isso com certeza agora, e ele é para um período aí de 2 anos, a gente espera que o ano que vem nós já vamos estar com o Tecnova 4 já, porque também existe uma previsibilidade da FINEP que esse recurso será anual, né, Jarbas? E aí o que acontece? A gente pretende já contratar e pagar o Tecnova 3 agora, e o ano que vem a gente pretende já estar no outro processo de seleção. Tá, então esse ano não vai ter o Tecnova 4. Não, esse ano vai não. Ser no ano que vem. Deve ser o ano que vem. Tá. Mas nós temos o Centelha 3, Jarbas, que vocês já estão sabendo aí, que o presidente Marco Antônio já falou também, que conversou com vocês aí no ecossistema, que já está garantido também mais 50 startups para 2025, além das 100 que estão no Start BSB, nós teremos mais 50 aí no Centelha 3, né? Então, que isso deve acontecer no segundo semestre. Isso aí está garantido. O importante da discussão, né, Jarbas, que esse documento do GeForte e de outras instituições iniciou, por quê? Porque nós temos que buscar, né, o que a sociedade aí está, não é um trabalho da FAP, é um trabalho da sociedade civil organizada, das instituições, da academia, no nosso modelo de tríplice hélice que a gente vem trabalhando para consolidar no ecossistema local, de trabalhar essa recomposição. E o caminho é esse, tá? Isso aí não... a única coisa que nós temos que conversar mais, né, Jarbas, teve uma notícia sobre a carta do GeForte e que isso está impactando toda essa programação da FAP. Então, vamos esclarecer que o que está aí correndo não foi impactado por essa redução. Que maravilha. Que vem Isso é muito bom. alertando aí, mas isso invalida o que está sendo feito pelo ecossistema? De forma alguma. O que está sendo feito aí visa exatamente fazer a recomposição e fazer com que a gente tenha os recursos necessários, que a gente vai falar um pouco mais. E eu entendo, Jarbas, que tem completamente assertivo esse trabalho. Por quê? Porque nós precisamos de aumentar o nosso investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Veja que o percentual que o Jarbas falou, 0,5% da receita líquida. Isso é um número importante. Mas por que a gente não pode pensar que ele tem que ser 1%? Sim. Se nós pensarmos que algumas economias trabalham com 2,5%, com 3%, né? Até mais em alguns momentos, né? Então a gente tem que trabalhar nessa linha. Eu sou perfeitamente de acordo. Não é um movimento da direção da FAP, a FAP é governo, a FAP ela é impactada por essas ações. A FAP até está no meio, né, Jarbas? Meio que sanduíche, ou seja, ela tem na ponta a sociedade civil organizada, a academia, as empresas, e tem o controle, né, do GDF, da Câmara Legislativa, mas que
entendo eu que tanto o governo, o Poder Executivo e o Legislativo, eles estão com a FAP também para ajudar a recompor isso aí e atender a sociedade. Exatamente. Muito bom, Gilmar. Eu acho que esse é o ponto que você colocou. A preocupação do ecossistema de tecnologia é a preocupação de não afetar a FAP. A FAP, para o ecossistema, é muito importante, é um grande parceiro, mas também é importante a gente colocar porque o governo ele teve que tomar essa atitude, né? Como você mesmo falou, ocorreu aí a desvinculação das receitas dos estados, Distrito Federal e municípios, e também nós tivemos a emenda constitucional 132/2023. E isso obrigou o governo a analisar a questão orçamentária, né? Mas como você falou, nós esperamos que o governo tente restabelecer o que for possível, né? Eu gostaria, assim, como setor produtivo, que fosse no mínimo 0,5%, igual que você falou. Eu gostaria que fosse 1,5%, porque a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de gerar emprego nessa cidade, a gente não pode mais ficar dependendo muito do fundo constitucional, nós temos que alavancar empregos e empresas aqui dentro. Então, a FAP para a gente, para o setor de tecnologia, o ecossistema é muito importante. Então, eu fico, primeiro, muito satisfeito de saber que os projetos estão garantidos, porém, sabendo que tem outros projetos e temos também outras necessidades. Que isso, certamente, se nós tivermos essa recomposição, isso vai ajudar muito o setor inteiro. Porque a FAP, nós estamos falando do ecossistema, diretamente do ecossistema. Eu tenho conversado com alguns integrantes do governo e o que eu tive que vai ter, inclusive, uma audiência pública no Ministério Público. Por que vai ter essa audiência pública? Porque essa questão já foi levada para o governador e que ele ficou muito sensível a esse corte. Então, o tema realmente está sendo levado à frente para uma discussão, para se tentar chegar a algum ponto de o que pode ser feito. Então, eu fico também muito contente com o governo do Distrito Federal, o empenho do governo também em restabelecer, reconstituir, no mínimo, esse 0,5%. Isso eu fico muito contente com isso, sabe, Gilmar? Se acontecer, né? Não, mas vai, porque eu creio que vai. O governo do Distrito Federal, o setor de tecnologia está passando por um momento ímpar no Distrito Federal. Ímpar. E eu queria até citar alguns números aqui que são importantes. Hoje, o setor de tecnologia do Distrito Federal, ele gera um faturamento anual estimado em 4 bilhões de reais. E ele representa uma arrecadação de ISS muito elevada aqui para o Distrito Federal. Nós temos 30 mil empregos diretos do setor de tecnologia. E a maior parte com empregos altamente qualificados. Então, é um setor que ele se destaca como um dos mais relevantes da economia do Distrito Federal. Você tinha falado também que você visitou alguns outros parques tecnológicos e o impacto que aconteceu, acho que... Isso é legal comentar. Eu tive em Santa Catarina, que é um parque de ponta, que o parque está alguns anos-luz na nossa frente. A Recife também, o Distrito Federal está muito atrasado, né? Mas eu quero passar algumas boas notícias do setor. Por que nós estamos num momento único? Tem um porquê disso, tá? Mas eu tive em Santa Catarina, o presidente lá do Parque Tecnológico comentou comigo que hoje o PIB do estado, o setor de tecnologia é maior do que turismo. Olha aí. Né? Então, mas só que isso foram anos de investimento. As maiores empresas hoje estão naquele estado de Santa Catarina. E a geração de emprego é fantástico. O intercâmbio das startups com academia, com empresa é fantástico. Então, o Distrito Federal está muito atrasado, muito. Então, quando a gente fala em corte, nós estamos falando que, peraí, se a gente está acelerando, a gente precisa realmente ter esse olho que o governo está tendo, isso é muito bom, esse olho para o setor. Entender, né? que vai ter o retorno, né? Que é o investimento para o retorno.
Certamente. Nós estamos falando aqui um setor que mais emprega, que gera muito ISS aqui para a cidade. Nós estamos falando que nós precisamos gerar mais emprego, mais imposto. Então, o que acontece hoje? Finalmente, nós assinamos o contrato da construção do Parque Tecnológico do Distrito Federal, que faz parte do complexo do Biotic. É um investimento de 1,2 bi. Nós assinamos já com o fundo investidor. O Central Park. Do Centro Tecnológico. Nós já assinamos com o fundo investidor. E as obras vão começar após os projetos. Os projetos começam agora no primeiro semestre. Então, projeto arquitetônico, tem as licenças. Ali já tem muita licença que já foi tirada. Mas a gente começa... O World Trade Center já começou as obras ali. Isso, eu ia falar. O World Trade Center já começou as obras. E o Parque Tecnológico Digital... É um grande investimento de mais de 1 bi para a cidade. E o que ele vai gerar de emprego, que ele começa a consolidar, é um sonho nosso de muitas décadas. Nós estamos falando de 30, 25 Você falou da placa? Anos. Quando que foi? É engraçado que nós temos lá no Cifó uma placa do governador Joaquim Roriz, inaugurando o terreno que hoje é o Biotic. É interessante. Se falava cidade digital. Cidade digital, Gilmar. Cidade digital. Então, enquanto a cidade ficou patinando, os outros estados foram embora. Enquanto a gente ficou discutindo política, um queria fazer, outro queria fazer mais, a coisa não saiu do papel. O momento agora é ímpar, saiu do papel. Que maravilha. Saiu. Então, o momento agora é que será construído. O primeiro prédio, após o início das obras, será entregue em 4 anos. O outro prédio, mais 3 anos. Em 7 anos, nós vamos ter os 2 prédios do Parque Tecnológico. Isso está assinado. Isso não é mais sonho, está assinado. Né? Que notícia boa. Então, o ecossistema, nós estamos nesse momento agora acelerando. O ecossistema está acelerando. O GeForte acabou saindo, o sonho, que a gente sempre conversava ter o GeForte, acabou saindo quase que obrigatoriamente. Por quê? Tudo que está acontecendo precisava do setor se articular. Então, foi necessário realmente. GeForte, aqueles entendimentos, nós tivemos que sentar todas as entidades, teve a gente chegar em pontos divergentes, teve pensamentos divergentes, mas nós chegamos em pontos comuns para o setor de tecnologia, para a cidade, para a geração de emprego. Então, isso foi muito importante. Eu fiquei com dúvida na fala sobre foi assinado o Trade Center, mas tem mais alguma coisa que foi ou a assinatura é esse Trade Center? Hoje, o outro Trade Center, um outro grupo, né? Nós estamos falando do prédio do Parque Tecnológico Digital. O Biotic é um terreno grande, né? Onde são várias projeções de terreno. Por exemplo, já saiu na imprensa que a Intel já assinou com o governo do Distrito Federal a fábrica dela dentro do Biotic. Né? Já foi assinado o contrato dela criar a fábrica no Biotic. Então, são vários terrenos. Eu acredito, certamente, a FAP já está lá dentro do prédio da Biotic e eu acredito que irá expandir cada vez mais ali dentro. Nós teremos, certamente, a ONB, nós teremos certamente várias entidades ali dentro. A Universidade do Distrito Federal. Do Distrito Federal, que já foi dito que vai estar lá dentro também. Né? O World Trade Center é uma coisa fantástica. Nós estamos falando ali de local para morar, restaurantes, academia. É impressionante o projeto. É tudo integrado. Nós estamos falando de primeiro mundo. Nós estamos falando de primeiro mundo do Centro Tecnológico da Europa, que vai ter Brasília. Então, nós estamos citando tudo isso, sabe, Gilmar? Porque o momento é ímpar mesmo. O momento é ímpar. Eu gostaria até que o governo do Distrito Federal pensasse até que o setor precisa de mais investimento. Mais, não é 0,5%, não, precisa de mais investimento. Então, eu estou aqui, segurando esse 0,5%, tem um tempo que eu queria perguntar assim, até quando a gente falou, você até falou, cara, em outros lugares é até mais e tal. Eu já ouvi também essa métrica. Por que 0,5% é pouco? E por que deveria ser 1%? Por que deveria ser 3%? Qual que é essa correlação que existe, né? Com o orçamento total e o quanto vai para a inovação. E aí, para aproveitar aqui, como eu vou soltar, eu acho que os dois vão responder. Além disso, do que está sendo feito, assim, você materializou
um ponto ali, cara, legal, vai ter Intel ali, opa, eu vejo isso voltando, assim. Como que é pensar do ROI de investimentos como esse, que é gigantesco, de 1,2 bi, como é que é pensado o retorno, né, para o ecossistema como um todo, né, como que é também articulado isso com as outras entidades, porque é gente pra caramba e é dinheiro pra caramba. Né? Você quer falar, Gilmar? Aí, fiquem à vontade. Eu posso falar um pouquinho, porque a conversa aqui, eu acredito até que cresceu mais do que eu posso estar contribuindo, né? Porque essa fala do Jarbas, eu acho que ela até, Jarbas, poderia, vocês pensarem no outro momento, né? Trazer um outro interlocutor, o próprio presidente da FAP, o secretário de Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque é um nível bem elevado, né? Mas eu vou falar do que... Tem um estudo meu mesmo, um artigo meu de 2022, que analisa essa média de investimentos. 1,5% é média global, tá, gente? 1,5% de investimento em inovação. Global. E o Brasil tá nela, tá? Tá ali 1,3, 1,5. Então o Brasil tá... Se o Brasil está em 1,3, 1,5, o Distrito Federal tem que estar acima de 2. Por quê? Capital, né? Capital da República, a característica voltada para serviços, né? Aí você olha assim, mas se Santa Catarina já inverteu turismo, que não caiu, tá, gente? É bom entender isso. Aumentou. Santa Catarina não caiu o turismo para que tivesse destaque do setor de tecnologia. Então, o turismo lá vem aumentando. Então, você imagina a taxa de crescimento que foi o setor de tecnologia para ele passar turismo no estado de Santa Catarina. Então, o Distrito Federal, ele tem necessariamente que estar bem acima da média nacional. Por ser capital da República, por ser um centro de serviços, né? Você falou, Jarbas, dessa participação no PIB aí, da receita do setor de TI. Olha o tanto que isso é importante. No Distrito Federal é muito fácil de analisar isso. Há poucos anos atrás, a dependência do Distrito Federal dos recursos do Fundo Constitucional era tamanha que não dava nem para conversar sobre essas conversas que vez ou outra aparece aí de redução e coisa e tal do Fundo Constitucional. Não podia nem pensar nisso. Hoje, não é que a gente tenha que pensar nisso, mas hoje o Distrito Federal já consegue conversar, falar, olha, Fundo Constitucional é tanto e o PIB do Distrito Federal é tanto. Ou seja, então, o PIB do Distrito Federal vem crescendo. E o investimento hoje em inovação, em novas tecnologias, pesquisa, a mudança do perfil das empresas da área de tecnologia da informação do Distrito Federal, que o Jarbas depois pode falar um pouquinho disso, porque a gente tinha grandes empresas aqui? Tinha. E tem, tá? Mas, assim, muitas das grandes empresas que alguém chega a falar, mas as empresas desapareceram. A coisa não é bem assim, não é que elas desapareceram. Mudou o perfil, mudou a forma de relacionar com o Estado, né, Jarbas? Então, ou seja, esse segmento, ele é um segmento que nós temos que investir e investir forte nele. Por quê? Não vamos falar de IA, tá, gente? Que é uma onda importantíssima. Nós temos que entrar na onda de IA no mesmo nível que os outros ecossistemas estão entrando. E se nós ficamos atrasados, vamos dizer o seguinte, no geral, né, Jarbas, muito provavelmente nós também estamos atrasados nessa entrada aí, nesse novo nicho que é IA, tá? Inteligência Artificial. Então, nós precisamos de resgatar esse poder de investimento do Distrito Federal. E quando eu falo do Distrito Federal, estou falando do ecossistema. E a FAP-DF tem, sim, um papel importantíssimo nisso. Por quê? Porque a FAP é o braço do Estado no investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.
E a FAP é a única instituição pública que coloca dinheiro para startup. Porque a gente tem uma preocupação com o ecossistema de startup e hoje ou você consegue verba privada ou participa de um programa da FAP, não tem outros programas. E é importante a gente lembrar, gente, que no mundo todo, a arrancada dos processos de inovação, ela é por meio de Estado. Tá? Isso é assim nos Estados Unidos, é assim em Israel, é assim na Europa, é assim na China, tá? Então, ou seja, no Japão, é assim no mundo todo. O setor privado vem exatamente naquele momento que a startup pegou o fomento do Estado, que a empresa já é constituída, que está gerando ali um spin-off ou até mesmo um novo produto, que inclusive também tem que ter a participação do Estado, por quê? Porque é um projeto inovador, o empresário vai correr o risco sozinho daquele projeto inovador. Não, gente, no mundo todo esse risco é compartilhado, ou seja, o Estado tem uma participação grande. Por quê? Porque a empresa tem que preocupar com a sobrevivência dela. Se fosse para ela preocupar ser conservadora, ela não investiria em inovação. Uhum. Então, na hora que ela fala, olha, eu preciso de investir em inovação porque as coisas estão acontecendo, o Estado vem com ela para fazer aquela caminhada ali durante um determinado estágio. Depois, não. Depois, ela mesma investe, ela busca novos parceiros, né? E aí a coisa vai alavancar. E também tem um amadurecimento do ecossistema que vai acontecendo, porque ele não acontece sem o apoio do Estado. Tem um estudo que foi encomendado pela BIPT, Jarbas, e você deve ter acesso a ele, foi de 2022, 2023, que mostra, isso em âmbito nacional, tá? Mostra que para cada R$1 que se investe em inovação, o retorno é de 1,8. Isso. Ou seja, a taxa de retorno é significativa. É muito atrativo o Estado investir em inovação. E nós até, Jarbas, temos que procurar defender isso junto à sociedade civil em geral, junto à academia, trazer todo mundo para essa discussão. Por quê? Porque isso é um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de, eu coloco dinheiro numa startup, o Estado coloca dinheiro para a startup, está dando dinheiro para a startup. Não, gente, não está dando dinheiro para a startup. Está fomentando um projeto de inovação e esse projeto de inovação vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. E além do projeto de inovação trazer benefício, as pessoas que participam, elas mudam a mentalidade dela, elas começam a trabalhar com inovação, elas entram em outras áreas, outros setores, então é como se tivesse um efeito colateral assim gigante. Sim. Uma coisa importante, Brasília tem um perfil, uma tendência muito forte para a tecnologia. Por quê? O maior comprador do Brasil está aqui, governo federal. Esse é o maior comprador do Brasil. Uhum. Nós temos a oportunidade de estar na capital do Brasil. As grandes empresas ou estão aqui ou têm representação aqui. Ponto. Por quê? Porque aqui são as grandes contas. Nós temos grandes empresas de tecnologia aqui dentro do Distrito Federal, grandes empresas, com filiais, com frentes na Europa, Estados Unidos. Nós exportamos tecnologia hoje para vários países aqui do Distrito Federal. Mas muitas empresas aqui precisam realmente de crescimento, de investimento, igual o Gilmar falou. A gente precisa realmente mostrar isso para o Brasil, para o mundo. Brasília tem uma oportunidade de estar... Brasília é a capital do Brasil. Uhum. Nós estamos aqui na capital, as grandes contas. Então, nós temos essa oportunidade. E nós temos a oportunidade de estar presentes, que é uma coisa você estar em São Paulo, pegar um avião para vir para cá. Outra coisa é você estar aqui em Brasília. É diferente. Uhum. Né? O ecossistema presente é diferente. Então, a vocação do Distrito Federal é muito forte para a tecnologia, muito forte. Uhum. Hoje, a tecnologia está variando entre o segundo e terceiro PIB do Distrito Federal, tá? Já segundo ou terceiro. No momento, está em terceiro. No ano passado, estava em segundo. Então, é um segmento que tem
muita força no Distrito Federal, muita força. Falando sobre investimento, assim, startup, quero puxar sempre para o nosso lado aqui do ecossistema de startup, que é para quem a gente fala. Eu vejo iniciativas como a Y Combinator, que é a maior aceleradora. Então, se a gente pegar a média, eu nunca gostei da média. Eu sempre quero tentar, né, ser o melhor do que a gente vai fazer. Então, a Y Combinator é a maior aceleradora de startup do mundo. Eles aumentaram a verba deles e aumentaram a quantidade de programas. Então, hoje, a Y Combinator, uma instituição privada, ela bota $500 mil na startup e ela faz 4 programas por ano, com aceleração. Eu não sei exatamente o número, mas assim, o Braga veio aqui, que foi acelerado pela Y Combinator, e ele falou que é um mar de startup, de gente lá. Então, assim, a quantidade de dinheiro de verba privada que é colocada para o desenvolvimento. Aqui em Brasília, a gente teve uma iniciativa parecida, que foi da Cotidiano, que o Chex participou, inclusive, nesse período, que investiu em quantos? 40? Não, 68 startups, alguma coisa assim. Uma verba de mais de 7 milhões, que até então era o maior investimento no ecossistema de startup de Brasília. Agora a FAP, graças a Deus, está fazendo esses programas, mas assim, olhando para um e olhando para o outro, é um abismo, né, de distância. É claro, lá é o Vale do Silício, mas, e como é que a gente vai ser, então? Como é que a gente faz para chegar lá e ser o Vale do Silício também? E eu tenho uma boa notícia, que nesse prédio, nesses 2 prédios, o Centro Tecnológico, foi pensado em todo o ecossistema, de startup a grandes empresas. E startup, locais de coworkings, de locais para aceleração de startups. Então, tudo isso foi pensado dentro desses prédios. Desses 2 prédios. Então, não é para atender somente grandes empresas. É para atender da startup, pequena, média e grande empresa. O projeto é assim. Muito bem pontuado. Exatamente. Tem detalhe dessa parte do... O Ideraldo veio aqui e contou sobre todo o projeto do Parque Tecnológico. Exatamente. A gente tem esse episódio do Exatamente. Ideraldo. Pois é, o projeto ainda pode sofrer mudanças, mas ele está sendo pensado pelo tamanho da empresa e um limite de metragem. Porque também a gente não pode pegar uma empresa... Nós temos empresas aqui em Brasília com 6 mil funcionários de TI. Então, nós não podemos deixar pegar um andar. Então, existe, claro, tem o interesse dela estar presente, mas dentro de um limite razoável. A pequena empresa, que tem 2, 3 funcionários, um funcionário, ela também tem o espaço que ela precisa, que é necessário. Só que existe inteligência, você ter locais de reunião, você tem espaços compartilhados, você Total. não... Exatamente. Você que nem o Cubo lá de São Paulo. Exatamente. Que é Cotidiano também nessa época. E aí é um projeto que o Chex que tocou, né? Que foi o projeto do centro, ali dentro de união das startups aqui em Brasília. Então a gente chegou a ter um centro aqui em Brasília que foi feito, que tinham... Quantas startups? Cara, chegou a ter 25 startups ao mesmo tempo, residentes, né? Residentes. Visitantes. E assim, várias pessoas, espaço altamente criativo, onde as pessoas se desenvolveram pra caramba. Então, assim, oportunidade de melhoria que a FAP pode promover para o ecossistema existe, né? Então, assim, quando a gente fala de 0,3 alguma coisa... 37 que vai para meio, é muito... Assim, desculpa a minha franqueza, assim, mas é muito pouco. Por quê? Porque tá botando quanto na mão do startupeiro para ele errar? Né? Muito pouco. A quantidade de startups ainda é pouca. Não estou querendo criticar o que está sendo feito, porque a gente comemorou ano passado. Fechamos o ano. E não é só a startup, né? O ecossistema inteiro precisa do investimento. O ecossistema inteiro. Sim. A startup é importante, a pequena é importante, a média, a grande também. Também. Todo mundo é importante dentro do ecossistema, né, Gilmar? Jarbas, e tem uma questão que você falou aí da grandeza do segmento. É que nós, junto com isso, a gente tem um indicador, que eu não tenho ele aqui agora para dizer para vocês, mas a gente pode trabalhar no conceito. Nós temos um indicador extremamente negativo nisso aí tudo, que nós somos exportadores de mão de obra de TI. E isso, gente, isso não é bom. Isso não é bom. A gente forma a mão de obra aqui
e a gente manda, não vou citar, mas a gente manda essa mão de obra... A gente perde, né, Gilmar? Na verdade, a gente perde. Na verdade, a gente perde. Então, isso é uma exportação que tem uma conotação negativa. Nós tínhamos que estar exportando, era o serviço, né? Exatamente. Jabas? A tecnologia como né, o Hertz lá. Isso. Então, quando a gente fala num grande projeto estruturado, isso aí é bom por quê? Porque o investidor que quer investir em projetos de TI, ele não vai se preocupar em criar algo do zero. Ele fala, eu vou lá em Brasília, vou conhecer o que está acontecendo lá e vou fazer o meu aporte ali de acordo com a minha filosofia de investimento em empresas que estão ali naquele ecossistema. Tá? Hoje acontece isso com Santa Catarina. Acontece isso com o Porto Digital lá em Recife, tá? Então, as pessoas falam assim, o cara está indo para Santa Catarina, comprando a passagem dele para Santa Catarina ou para Recife, a ideia não é só praia, tá? A ideia é trabalhar também, a ideia é ver o que está acontecendo lá e, a partir daí, fazer investimento. Nós temos que pensar essa proximidade com o maior comprador, né, o maior cliente, que é governo. Aqui no Distrito Federal, nós podemos trabalhar uma visão dela para o Brasil inteiro, porque a gente tem a União aqui, a gente tem a unidade de federação com o Distrito Federal e o Distrito Federal também fazendo o papel de município, ou seja, quem está desenvolvendo a tecnologia, aqui é o local que você desenvolve em alguns metros quadrados. Você desenvolve uma ferramenta que você pode aplicar tanto para a União, quanto para Estado, quanto para município. Ou seja, você pode fazer todo esse caminho, porque, na verdade, a União é para a gente pegar, distribuir para estados e municípios. Essa ferramenta que está sendo desenvolvida, né, ela pode ser pensada aqui em poucos metros quadrados. Quando você além do executivo, a gente também tem o legislativo e o judiciário inteiro. Sim, né? quando então, a gente fala... exatamente. Hoje a gente está vendo muito por causa da demanda de IA por essas instituições que estão aí na cúpula dos três poderes, né? A gente está vendo isso, ou seja, vendo o quanto é importante atender, por exemplo, o judiciário, que vai distribuir para o Brasil inteiro, que vai atender o executivo, que vai para o Brasil inteiro, que vai atender o legislativo, que vai para o Brasil inteiro. E quando nós falamos em fortalecer o ecossistema de startup, a gente está falando em fortalecer as empresas locais também. Por quê? Porque essas empresas locais, ela tem uma oportunidade ali, mas aquela oportunidade hoje vai representar muito pouco do negócio dela e ela não quer despender muita energia naquilo ali. Ela sabe que tem uma startup aqui no ecossistema, no caso lá, ela chama essa startup e fala, estamos aqui com essa oportunidade e queremos vocês desenvolvendo isso aqui. Ou seja, então a gente tem essas oportunidades para ser trabalhada. E aí você vai otimizar o recurso que a startup está pegando, porque você sabe que a startup, muitas das vezes, ela está testando algo ali que ela descobre rapidinho que aquilo ali não é o negócio que ela estava querendo. Total. E a startup tem essa flexibilidade de mudar, né? Enquanto que a empresa, se ela coloca uma área, desenvolve uma área lá para desenvolver um produto ou um serviço, aquilo ali para mudar depende de uma estrutura hierárquica, é um pouco mais complexo. A startup não, é ali mesmo. Não, resolvemos pivotar isso aqui, já pivotamos e já vamos para outro caminho, né? E o que me deixa contente e esperançoso, o GeForce nasceu em novembro do ano passado. Nós estamos em fevereiro, 3 meses. Foi assinado o contrato com o fundo investidor no meio do ano. Não, no segundo semestre, setembro. Foi assinado. Acho que foi por aí, setembro. Então, nós estamos nesse momento que falando de tudo que vai acontecer. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos, 8, 7, 10 anos, capaz de a gente ouvir essa conversa aqui. Vocês lembram que nós falamos lá atrás? Amém. Que tá o prédio, que o governo do Distrito Federal ia fazer, que a gente estava lá atrás. Vocês lembram disso lá? Entendeu? E nós temos tudo para isso acontecer. Tudo, é claro.
é muito trabalho, e tem que ter investimento, igual nós estamos conversando aqui. Precisamos da FAP, da academia, de entrosamento. Tem muito chão pela frente. Isso não é... eles conseguiram esses estados, nada caiu do céu. Isso foi muitos anos e muito investimento e muito trabalho e muitos desafios. Sem dúvida. Isso não é fácil. Isso não é fácil, né? Então, o que nós conversamos aqui agora, a nossa oportunidade, nós estamos numa cidade planejada, com índice de criminalidade muito mais baixo do que outras grandes cidades. A gente tem um privilégio de estar numa cidade bonita. Eu sou suspeito que eu sou nascido em Brasília. Mas nós temos um privilégio aqui de estar tudo aqui na nossa mão. Tudo. Nós temos que exportar tecnologia para o Brasil todo e para o mundo. Nós temos essa vocação. E temos que buscar essa vocação muito forte. Sabe? A gente tem que ser um tecnopolo mesmo. E o que eu fico contente é que eu vejo nesse momento o governo do Distrito Federal, primeira vez eu estou falando, eu sou empresário há 30 anos, os outros governos olharam, claro, mas esse governo, talvez por causa da arrecadação, o PIB aumentou muito o setor, a geração de emprego, então começou a olhar outros estados, então começou a observar, opa, esse setor aqui eu tenho que dar uma atenção, entendeu? Isso aqui virou uma coisa muito séria aqui pro Estado. A gente pode ser, de uma hora para outra, como o primeiro PIB do Estado daqui a alguns anos. Isso é totalmente factível. Né? Então, me ajuda a ficar animado assim também. Porque, assim, eu fiquei animado no final do ano passado com as coisas que aconteceram, que a gente cobriu aí, o Gilmar veio aqui, deu esclarecimento sobre todo o programa, foi muito maneiro. Por ser a primeira vez que a gente tinha um programa com tanta clareza do que estava acontecendo. E, além disso, ainda veio no final Tecnova 3, que, ainda não saiu, mas, assim, foi uma comemoração do ecossistema também. E aí, para esse ano, eu fico pensando assim, vai ter daqui a quando for assinado, começar a construção, 7 anos de obra. Beleza. Esse ano não vai ter Tecnova 3. Os 7 anos de obra, vamos lembrar a fala do Jarbas aqui. Depois que começar... Não, e a gente tem entregas intermediárias aí, não, né? Além de intermediárias, o trabalho não para, né? Não, é isso que eu vou chegar. Acontece? Eu vou chegar lá. Vou abrir aqui para vocês. Eu quero mesmo fazer a provocação aqui. Porque, assim, pra gente, foram vitórias, né? Agora, e outras vitórias? Esse ano, então, não tem Tecnova 3, tem Centelha, beleza. Vai ter Start BSB de novo. Pô, massa. E aí? Tipo, a gente vai ficar nisso? Eu quero ficar com o teu entusiasmo. Eu senti o teu entusiasmo, quero ele também. Então, o que a gente pode esperar esse ano? O que eu espero também esse ano? Primeiro ponto, existe um trabalho interno. Primeiro ponto. A gente está falando de infraestrutura, de investimentos, mas primeiro, o nosso ecossistema, ele não é maduro. Começa por aí. Quando a gente fala de outros ecossistemas de 15, 20, 30 anos, então a gente tem que andar muito. Então, quando a gente está dando um primeiro passo de criar uma instituição, o GFORT começou a reunir, existe ainda desacordos internos, existe ainda arestas, existe ainda que a gente tem que ter mais contato com as outras entidades, a gente precisa aproximar mais da FAP, a gente precisa aproximar mais da academia, do governo. Então tem um trabalho, tanto é que está aqui, Brasil Startup faz parte do grupo, a gente teve essa preocupação de puxar. Isso é um representante, não quer dizer que é só ele. A gente tem preocupação de puxar todo mundo que seja representado. Né? Então, o que eu te digo que eu tenho na minha cabeça que esse ano é o start de muita coisa. Primeiro, o start, inclusive, do prédio, dos prédios. Não sei se a construção... As obras começam... Não sei, porque depende dos projetos. Né? Depende dos projetos. E em seguida começa. Pode ser que seja... Imagina que algum deva começar. Talvez sim, no mais tardar no início do ano que vem, no mais tardar. Mas eu acredito que sim. Mas, fora disso, a gente tem que trabalhar, trazer para cá feiras. Eu vou dar um exemplo. Quando eu quero ir em feira forte, eu vou para fora de Brasília.
Entendeu? Às vezes fora do Brasil. Às vezes que eu tenho que participar. Nós temos que mostrar a cara do Distrito Federal. Isso não tem nada a ver com biotic. Biotic é algo que vai estar chegando. Mas nós temos um dever de casa hoje. Hoje. Isso. Entendeu? Trazer palestrante, trazer tecnologia, o governo conseguir que o governo invista mais. Então, assim, tem muita coisa para ser feito. Hoje, se a gente tivesse o Parque Tecnológico pronto, a gente teria um problema. Ia estar vazio. Falta de articulação. Não ia resolver. A gente tem muita coisa antes. Ocupação pra inadequada. Exatamente, né? tem muita coisa. Porque se coisa. você tem um prédio pronto, vem a ocupação inadequada. Exatamente. Se não tiver. Entendeu? Então, eu espero que quando a gente estiver inaugurando o primeiro prédio, que a gente esteja mais forte do que nunca. Entendeu? Totalmente articulado, todos os segmentos articulados, academia, FAP, governo, todo mundo, iniciativa privada, que é muito importante, todo mundo articulado ali dentro, e que a gente sempre dê um passo a mais, não é 3 passos para trás. Isso. É um passo para frente. É isso que eu espero. Entende? Então, para mim, qual é a meta desse ano? As coisas continuarem nesse ritmo. Nesse ritmo que está acontecendo, que nunca aconteceu na história. Tá? Então, o ecossistema está dando grandes passos. Isso pelas articulações. Articulação, criação do GeForte, assinatura do parque, início da construção, articulação com o governo. Nós estamos aqui conversando com a FAP, que eu não me lembro se aconteceu no passado. Nós estamos aqui falando de academia. Tem muita coisa acontecendo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mostra uma maturidade do ecossistema. Mostra que está iniciando maturidade. Não tem maturidade ainda não, tá? É uma criança que está engateando, nasceu, a criança nasceu, está engateando, tá? Mas para ela andar ainda tem muito chão aí pela frente. Muito chão. Para a gente falar de grau de maturidade, é importante a gente lembrar que na atual gestão da FAP, na presidência do Marco Antônio, foi feito o primeiro estudo de maturidade do ecossistema local. Pode ter tido algumas outras iniciativas antes? Pode, tá, gente? Mas, assim, não foi feito um trabalho estruturado. Ele não foi dado muita publicidade, até porque, infelizmente, teve que acontecer no período da pandemia, porque já estava projeto em andamento, mas agora mesmo eu pretendo fazer uma revisitada. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, porque quando o Jarbas falou ali de maturidade do ecossistema, é importante porque, gente, quando nós não fazemos essa análise, a gente comete erros, por exemplo. Muito provavelmente todos nós já ouvimos falas aqui entusiasmadas de Brasília exportando mão de obra e coisa e tal, como se isso fosse algo assim extremamente importante. Não que não seja importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a gente aproveitar bem essa mão de obra. Se a gente pegar a avaliação de ecossistema pensando assim, num grau de 1 a 5, o nosso ecossistema arranha grau 3. Gente, isso é metade da evolução que nós precisamos. Eu acho que pode ser até menos, viu? Eu estou falando assim. E olha que um outro ponto que o Jarbas falou ali, que eu gostaria de contribuir também, Jarbas, que ajuda muito nesse grau de maturidade, as instituições. O GeForte é um exemplo disso, tá? As instituições se juntarem para conversar e dizer o seguinte: olha, vamos alinhar aqui que, independente de posição política, religiosa, se é academia, se é empresa, mercado, nós temos uma convergência com relação ao que nós queremos desse ecossistema. E cada um continua no seu quadrado. Continua. A indústria está lá, começa, a academia, não muda nada. Só tem uma convergência. Tem uma convergência. Exatamente. Ou seja, nós sabemos para onde nós queremos ir. Exatamente. E isso vai ser bom para todo mundo. Isso. Tá? Parar com o ecossistema e voltar para o ecossistema. Essa questão do ecossistema talvez tenha sido o maior problema daquela placa de 25 anos lá, do governador Roriz, coisa e tal.
o governador teve a visão dele de lançar aquilo ali num momento muito importante. Teve. Teve sim, a gente tem que pensar nisso, tem que dar crédito a isso, independente se eu gosto de Roriz ou não. Estamos no ombro do passado, né? A gente está aqui por causa da história. Outra coisa, para chegar aqui hoje tem uma história também, tem, a gente não pode desprezar não. Entendeu? Tudo que aconteceu de bom ou de ruim nos trouxe hoje aqui. Isso. Entendeu? Isso é maturidade, isso a gente está crescendo. A gente cresce com erros, com acertos. Erramos muito e acertamos também. Mas igual nós estamos falando, mas o seu grau de maturidade é muito pequeno. Sim, mas a gente teve já alguma maturidade. Já tivemos alguma. Né? Mas ainda me... Desculpa, termina aí. E essa questão da convergência, ela tem que seguir nas nossas cabeças, tá? Todos nós. Seja quem está representando o Estado hoje, quem está representando startups, empresas, academia, as instituições aí da sociedade civil, nós temos que continuar com essa convergência, por quê? Porque nós vamos aumentar a velocidade dos acontecimentos, com certeza, e aí vai elevar o grau de maturidade do ecossistema. Então, nós temos que nos mantermos com esse alinhamento em torno do E o importante do maior. alinhamento, o que é possível hoje, o que é depois, o que é lá no futuro. Então, eu gosto muito pé no chão. O que é hoje? Hoje é isso. Entendeu? Então, a gente tem que superar alguns obstáculos, nós temos que trabalhar. Nós estamos falando aqui de um problema da FAP. Pode ser que daqui a alguns anos nós estamos falando de 1%, 2% de investimento. Então, tem muita coisa para superar. Não é... Tem Mas aí muita que me pega, coisa. sabe, Jarbas, me pega esse ponto, porque assim... Eu vejo eu vejo esse amadurecimento, entusiasmo, mas o que eu olho de fato caiu de 0,5 para 0,37. Aí fala, não, muito provavelmente vai manter no meio. Como uma vitória, não considero mesmo, sabe? Na verdade, até menos, porque não mudou nada. Então, como é que a gente faz para mudar essa mentalidade aqui dentro? Mas eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o seguinte, são etapas e são momentos. Qual o momento hoje? Dá para a gente falar de 1%? Não. O momento hoje é de restabelecer o que nós já temos, ponto. Então, mas por que o governo tem que fazer isso? Dentro da reforma tributária, o Brasil todo foi afetado. Então, o orçamento foi afetado. Então, tá tendo que se fazer ajustes, ponto. Então, assim que a gente conseguir restabelecer, aí é uma outra busca. Aí é diferente. Aí nós vamos conversar como é que nós vamos aumentar. Por exemplo, no Parque Tecnológico Digital, o que eu penso? Nós temos que depois conseguir incentivos fiscais. Por que eu vou para aquele parque? Se eu vou gerar emprego, eu quero incentivo como empresa. Mas não adianta falar disso agora. Isso é lá na frente. Depois que estiver funcionando, a gente estiver lá, nós vamos bater na porta do governo, vamos conversar aqui. Não adianta. Isso não é agora. Eu acho que cada momento é cada momento. Sabe? Quer ver? Só para alinhar com esse final da frase aqui do Jarbas, o governador Ibanez, ele foi sensível a este movimento de recomposição orçamentária. Secretários de governo têm dito a mesma coisa. Isso, gente, é um aspecto muito importante, tá? Por quê? Porque o governo já reconheceu a necessidade de investir em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Agora, tem um outro papel que... mas o governo gostou da ideia de fazer a recomposição. Excelente, nós podemos parar aqui? Não. Nós temos que mostrar para o executivo, porque aí a gente vai transformar a sensibilidade dele em ação. Exatamente. Quando nós mostrarmos para ele que, olha, efetivamente, se o secretário de Economia senta com o governador Ibanez e diz, olha, governador, cada real que a gente investe nesse segmento, a gente transforma isso em 1,8. E apresenta, né, Gilmar? Tem que apresentar e mostrar, né? Exato. Falar, não, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, a gente tem que também dar instrumentos para as pessoas que têm vontade de fazer. Porque muitas das vezes o governador está lá com vontade de fazer. O presidente da FAP foi lá e conversou com o governador, mostrou isso aí. Mas agora, nós, como ecossistema, a gente tem que mostrar que isso volta mesmo, tá? Isso volta mesmo. E aí sim, muda, a gente um pouco diferente. Não vai pedir.
a gente vai mostrar que é necessário. É pouco diferente. Então, para mim, é uma esse proposta pra mim, de esse é o- reorganização. o Exatamente. principal ponto de, tanto como proposta de organização, até eu fiquei com essa outra pergunta aqui, ó, tá ali um tempão aqui do... Cara, legal, né? Eu fiz a pergunta que aí direcionou a gente para falar dessa métrica e tal, mas ainda que seja ingênua, o que a gente precisa fazer, né, de duas uma? O que a gente precisa fazer para aumentar esse número? Tá, beleza. Não é agora, a gente sabe, né, vem de um contexto macroeconômico muito maior, né, e de reformas e tudo mais, então... Mas o que a gente precisa fazer para quando voltar, falar assim, cara, não dá nem para não explicar. Tipo, cara, é 1.8x, o que coloca vira 1.8x, né? A gente tem esse número já, que é um número de, né, de contexto, mas só um último para fechar. E aí, quando até você falou, cara, a gente tem interesses diferentes, mas a gente tem algo em comum, que é convergir, né? A gente tá, cara, todo mundo lutando com o mesmo propósito. O que eu ainda não sinto é que ainda nem todo mundo ainda tenha clareza desse mesmo propósito. Por isso que eu acho que comunicar ele, a gente falar, já além desse estudo, também houveram acho que um manifesto do ecossistema, o que o ecossistema acredita, tudo mais, de GeForce também já vi algo nessa mesma linha. Mas o que a gente pode colocar e cravar assim, cara, essa aqui é a métrica, em tanto tempo isso vai acontecer, e já que tem menos recurso, enquanto a gente não tem esse recurso, como a gente pode ser mais eficiente com menos, né? Que vem dessa linha do pensamento startup, jeito de startup ser. E se a gente tem condição de articular, muita coisa na articulação, ela ganha uma promoção ali, na verdade, um abono, né? Cara, ó, GeForce, cada uma das entidades vai executar tal coisa, né? O que a gente pode também trazer mesmo, ainda sem dinheiro, e como a gente pode deixar bem claro na cabeça da galera para, cara, terminou esse período, a métrica era essa, a gente precisa fazer isso para construir, para a gente conseguir mais ainda. Muito bom que você está falando pelo seguinte. Primeiro, são várias frentes. O setor de tecnologia não tem uma frente parlamentar. Só para você ter ideia. Que isso. Nós não temos ninguém dentro do Congresso Nacional. Nós temos um senador que vê muito o setor do Distrito Federal, mas nós não temos uma bancada igual que o agronegócio tem, a parte de indústria de cigarro tem. Mas Então, por que a gente não tem? não tem por falta de maturidade, falta de história, por falta de um monte de coisa. Seria falta uma de oportunidade, incentivo. talvez, para eles? A oportunidade que eu vejo agora é o seguinte, que nós estamos num momento que nós estamos sendo vistos. É diferente de ser reconhecido. Claro. Reconhecido, que o Gilmar falou. Eu tenho que mostrar. A gente está sendo visto. Ó, porque tem aquele pessoal Tem ali. alguém ali mexendo tem aquele alguma pessoal coisa. ali. Esse é o momento. Tá? Nós estamos visitando parlamentares aqui do Distrito Federal, mostrando o setor, trazendo eles. Olha, a gente precisa de você. Porque não adianta. O setor de tecnologia foi muito afetado na reforma tributária. Nós vamos ter um aumento de carga tributária alta. Porque o setor ele teve dificuldade. Tá? Então, aqui para o Distrito Federal, a gente precisa ter representatividade aqui na Câmara Legislativa, no Distrito Federal, no Congresso, no Senado, a gente precisa ser forte também. A Federação ACET faz um trabalho muito bom no Congresso, mas ela precisa de ajuda também, não é fácil, tá? Não é fácil, porque tem muitos interesses por trás. Então, o que você está falando, tem muita coisa que a gente precisa estar focando agora. Então, primeiro ponto, fortalecimento, que eu vejo. Nesse momento, nós temos que fortalecer o ecossistema, tanto internamente quanto externamente. Por que internamente? A gente acabou de nascer. E nós temos ainda algumas áreas, temos que conversar, temos que criar entendimentos de forma externa. Temos que ser reconhecido, temos que falar, o parlamentar tem que reconhecer a gente. O governo vai mudar no final do ano que vem, tem eleição. Depois é outro governo. Pode até ser continuidade, mas é outro gestor. A gente tem que estar cada vez mais alinhado com o governo. Total. Não são com pessoas, Total. é com o governo. Independente que esteja lá com a batuta. Representando. E aí que é importante a convergência Exatamente. de objetivo, porque não importa se é A, B ou C, é o ecossistema convergindo para isso. Então, qualquer governo que estiver lá amanhã vai estar apoiando essa ação, porque ela está convergindo.
nós temos várias bancadas, nós temos bancada evangélica, e você vê os parlamentares, muitos não são evangélicos, mas é a causa, eles estão na causa dos evangélicos, de agronegócio, como eu disse. Então, ali vai voltar alguma coisa de agronegócio, existe uma movimentação muito forte. Então, assim, para passar alguma coisa ali que é contra o setor, não é fácil. Existe muita articulação. E a gente viu agora no governo Trump, nele entrando, as Big Techs todas representadas lá, mostrando a força que eles enxergam, né? Então, como aqui também existe a necessidade da gente também olhar para essa área de tecnologia. Exatamente. Na posse do presidente estavam lá todos os grandes, o Jeff Bezos, o Elon Musk, toda essa galera, né? Então, exatamente. E aqui, não existe nem a bancada, eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha... Nós temos, assim, como é que usa a palavra? Parlamentares que são adeptos ao setor. Mas nós falamos, que tem uma bancada sensíveis. Mas nós falamos que hoje nós temos uma bancada. Bancada são várias pessoas, né? Nós não temos. Nós temos que debatem o assunto e querem... que vão atrás, que vão brigar na votação, vão buscar apoio dos parlamentares, vai conseguir assinatura. Nós temos que ir atrás, toda vez que a gente quer o setor de tecnologia, nós pegamos esses que são adeptos e a gente tem que fazer muito movimento. Não é fácil. Agora, é um setor gigantesco. No Brasil, não estou nem falando do Distrito Federal, estou falando no Brasil, é muito grande e a gente deveria ter hoje muito mais uma articulação, força, né, maior. Muito mais força. Tá? Não estou dizendo, como eu disse, as entidades trabalham muito, tá? Mas tudo isso eu acredito que é uma evolução também. Tudo isso é uma evolução. O setor do Distrito Federal, o setor do Brasil de tecnologia, ele está cada vez mais aparecendo, crescendo, entendeu? Uma dúvida sobre o GeForte. O GeForte, ele é DF ou ele é nacional? DF, GeForte DF. GeForte DF. Do mesmo jeito que tem outras entidades também de estados. Então, lá em Santa Catarina, é o GeForte Santa Catarina, tá? Que fez tudo que nós estamos falando. Tem um GeForte nacional, não? Não, tem a Federação Acespro. A Federação Acespro é uma associação que tem várias regionais e tem no Brasil todo, a Federação Acespro. Tô querendo entender como que a gente faz para ter um ponto onde esses outros agentes de tecnologia que não estão representados aqui no DF talvez possam se incluir e se sentirem representados. O que eu estou indo atrás? Algumas instituições manifestaram o interesse de participar do GeForte. Pelo estatuto do GeForte, eu tenho que levar isso para o grupo para aceitar se tem convergência, se tem alinhamento com o grupo, né? Para se integrar. E tanto é que amanhã tem uma reunião do GeForte e eu estou levando 3 entidades que manifestaram que querem entrar no GeForte. Pô, maravilha. Então, aí eu vou levar para o grupo, nós vamos debater se tem alinhamento, porque a gente tem que ter alinhamento do ecossistema. Sim. Né? Então, está alinhado com o ecossistema? Tá, então legal. Aí Então, nós temos 10 entidades fundadoras, que tem 60 dias que foi criado o GeForte, oficialmente. Que está conversando tem 10 anos, 10, 15 anos, sei lá. Mas tem 60 dias que o GeForte saiu da forma. Tá? Namoro para chegar ao casamento. Não, total. Só que o casamento agora, que a gente casou. Só que agora ele está descobrindo que a mulher coloca a parte de dentro em cima da cama, a toalha. Então, agora é uma outra etapa. Sim, total. Porque, assim, 6% da nossa audiência é de Portugal, por exemplo. Então, tem várias pessoas do Brasil inteiro que estão escutando. E, às vezes, assim, a gente está falando de união, de convergência e fortalecimento, como o próprio nome diz, fortalecimento. Então, talvez seja uma oportunidade para... Vou te dar um exemplo. A CAT Santa Catarina, que esse ecossistema chama CAT, ela surgiu da Acespro de Santa Catarina. A Acespro de Santa Catarina acabou aumentando para essa CAT, para a CAT. Tá? Então, a CAT hoje, tudo nós estamos falando aqui que é da CAT, que é, fantástico, começou como uma associação. Que legal. Entendeu? Mas isso lá atrás. Sim. Né? Então, o GeForte, ele é um primeiro passo. Mas nós temos que fortalecer também todas as entidades. O GeForte é só uma representatividade. Sim. Não é nem representatividade, cada um continua com o seu quadrado. Sim. É só, eu até brinco, é um guarda-chuva. O GeForte é um guarda-chuva. Quando você quer falar de forma horizontal, com o GeForte. Quando quer falar de forma vertical... Vai em cada uma. Vai em cada uma. Sim. Não tem nada a ver com o GeForte. Não, excelente. Tá, a gente tá caminhando para o fim aqui do nosso programa, mas eu queria ainda pontuar algumas coisas que talvez possa servir como dar luz para o problema
não precisa solucionar nada agora, mas para a gente continuar pensando nele, né? Então, você falou que o Centelha ele vai vir para 50 startups, seria isso, né? Isso. Então, vem de um programa... Quantos que foram do Tecnova 3? Não, do Start BSB são 100 startups, né, em 3 fases diferentes. Uhum. O Tecnova 3 foram quantos? O Tecnova 3 serão 30. 30, então mas com um ticket bem maior. Bem maior. Um ticket por volta de 560 mil. O Start BSB ele sai de 53, 110 na fase 2 e 200 na fase 3. De aceleração. O Centelha mais ou menos nessa faixa de 110 também, né? Eu não tenho o valor aqui agora certinho. Alguma etapa da startup? Ainda não sabe. Bom, o Centelha ele tem aquela programação nacional que você não faz essa divisão que nós fizemos aqui no Start BSB. E nós fizemos essa divisão no Start BSB exatamente porque você coloca empresas ou startupeiros aí em fases muito diferentes para competir. Então, é melhor você ter uma estratificação cá na ideia, com fomento menor, mas que você tem um número maior, e isso aí serve para um processo de qualificação que ele vai para a fase 2 e depois vai para a fase 3, né? Então, vamos pensar o seguinte, nessa questão do ecossistema, de recurso para o ecossistema, são 10 milhões do Start BSB, né? Esse ano, 10 milhões o ano que vem. No momento importantíssimo, porque também foi pensado isso, nós teremos um novo governo em 2027, que nós não sabemos, tá? O governo que chegar lá, ou seja, o governador, a governadora que chegar lá em 2027, tem um processo em andamento que ele vai tomar conhecimento. Se for uma sequência, como o Jarbas falou que pode ser, uma sequência, ela já conhece isso, né? Ou seja, o governo já conhece isso. Se for um outro governo, uma outra corrente, ele tem como conhecer e se tiver ações de melhoria, que implemente ações de melhorias a partir dali. Mas não tem que começar nada do zero. Tá? Não vamos ficar sem, tem pelo menos um ano garantido. Isso. A gente não pode cair no chamado vale da morte ali da startup, que, ou seja, a startup a startup não tem fôlego para esperar o governo repensar ações. Ela não tem fôlego para isso. Então, se ela não tiver uma sequência aqui, ela morre e importante, Gilmar, por isso que é importante tomar passos consistentes. Exatamente. Claro que nós sonhamos, nós vamos chegar, mas o que é hoje? O que é possível hoje? Né? Então, isso é importante. Então, mesmo da governo, nós não somos vinculados a governo. Nós somos vinculados ao setor. Total. Entendeu? E o setor tem interesse porque nós geramos... o PIB nosso é muito grande, então é diferente. Né? O governo vai mudar de 4 em 4 anos, nós já sabemos. Exatamente. Então, não sabemos quem vai sentar na cadeira, mas nós sabemos que vai mudar. Então, nós temos que planejar as ações para nós também ajudarmos com o governo que toma posse. Porque esse sempre foi um grande ponto nosso, né? De continuidade, né? Então, assim, cara... Sem continuidade... Esses picos são muito... Que a gente viveu muito tempo. E aí já vem, importante a gente lembrar que isso é uma ação do governo atual, ou seja, o governador Ibanez pediu isso para o presidente da FAP, o presidente da FAP conversou com ele, e já é algo pensando nessa sequência, ou seja... É um pensamento de Estado, já não é mais um pensamento de quem está na cadeira hoje, por isso simplesmente. Tá, mas da provocação que eu quero trazer, assim, a continuidade de um programa que, assim, Start PSB eu acho que está de parabéns, é um programa que realmente... Eu tô doido para ver o resultado desse programa, sabe? Porque... Eu também. Tá assim, muito interessante, acompanhando. Tô lá nos grupos, vejo o pessoal já tá tendo os programas de aceleração, então o pessoal tá animado. O Tecnova 3, eu acho que aí a gente pode fazer aqui uma pausa aqui para você falar que eu estou recebendo muita mensagem nos grupos o tempo inteiro sobre cadê o resultado, quando é que vai sair, quero meu dinheiro, tal. Olha, podem
ficar tranquilos que, como nós estamos no processo de avaliação e é fase final do processo de avaliação, nós teremos resultado do Tecnova 3 no máximo no início da semana que vem, ou seja, nós estamos hoje numa terça-feira, até terça-feira da semana que vem nós teremos um primeiro resultado. Como é um processo de seleção pública, a gente tem um primeiro resultado que é preliminar, vai caber recurso, tem um tempo de análise. Eu quero crer que em 2, 3 semanas a gente tenha a finalização do processo de avaliação e aí é contratação e começar a pagar. Tá? Isso é muito importante. Você imagina que o dinheiro cai na conta quando? Mês de março, com certeza, nós teremos aí a primeira parcela, que é importante a gente lembrar também, que o programa ele é em 2 parcelas, né? Ou seja, a gente paga uma parcela agora em março e até março do ano que vem a gente está pagando a segunda parcela. Então, ótimo. É importante que a gente tenha esse pensamento. O Start BSB o pessoal já recebeu, então todo mundo já me falou que recebeu das 3 fases. Então agora o Tecnova 3, e aí não vai ter Tecnova 3 esse ano de novo, vai vir o Centelha, que aí vai ser para 50 startups, é isso? Um outro então, ticket. É um outro ticket, mas pelo menos está aumentando mais 20 startups. Por quê? Qual que é a preocupação aqui? A gente teve recorde de inscrição no Start BSB, né? A gente cobriu bastante aqui o programa do Start BSB, querendo trazer o startupeiro para próximo da FAP. E foi recorde de startupeiro. Agora, ainda tem um monte de startupeiro que quer participar, não só desses 2 programas, mas outros programas. Então, assim, existe a expectativa da gente ter algum outro? O que a gente pode fazer ou só dar luz para isso mesmo? Existe. Todos nós estamos trabalhando nisso. A FAP-DF está trabalhando, o GeForte, as associadas, a academia, o próprio governo. Qual é a grande expectativa nossa para os próximos meses aí? São as contratações de serviços via CPSI que devem acontecer. Por quê? Porque, olha, nós temos uma empresa hoje que está prestando serviço lá no Ministério, numa secretaria aí do Distrito Federal. Ela vê uma necessidade de oferecer ali um serviço a mais. Ele tem uma startup, a própria empresa que está lá já sabe que tem uma startup que pode fazer um braço daquele serviço. O contrato dele não pode atender aquele nicho que surgiu ali. Mas nós podemos levar essa startup, uma spin-off, para fazer uma CPSI ali e, a partir dali, oferecer uma nova solução para os problemas que nós temos todo dia aí no serviço público por meio de contratações diretas que as secretarias têm no orçamento, como implementar inovação, e a partir dali a gente pretende já estar levando startups, levando spin-offs para... então, esses programas que vão esse ter não é um fomento, CPSI mas vai ser de cada uma das instituições que quiserem lançar. Mas assim, Fernando, você vai ter fomento, agitação, movimentação, fortalecimento. Olha, esse não é fomento, tá? Mas... ele tem a característica de fomento porque ele é um recurso que está lá no orçamento da Secretaria para inovação. Tá? Mas tem que vir um educacional aí para eles saberem usar. Tem. Mas aí é que está. As instituições hoje, elas estão trabalhando nisso. Por quê? Porque qual é a grande preocupação hoje? O gestor público sabe que ele tem esse recurso. Ele sabe que ele pode usar. Mas ele chama o assessor dele lá, o grupo de assessores dele, e fala: qual é a experiência que a gente tem aí de CPSI? Ah, não tem nenhuma. Eu que vou assinar o primeiro? Não vou assinar, não. Vamos arrumar uma outra forma aí. Já ouvi isso por fora também. Acaba não tendo essa outra forma. O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que chamar as startups, as secretarias de Estado, as empresas que atuam no segmento, e vamos discutir com o gestor, com o órgão de controle. Nós precisamos aqui de colocar nessa discussão as secretarias de Estado, Ministério, temos que chamar a CGDF, que é o nosso órgão de controle, que o gestor vai estar sempre preocupado com ele ali, chamar o TCDF. Por quê? Nessa discussão, a gente vai gerar um modelo viável de CPSI que o gestor vai ter coragem de contratar. Eu acredito
que a pauta do CPSI ela é muito importante para a tecnologia e falta isso que o Rogério falou, educacional. Sim. O pessoal, né, tem primeiro isso que você falou, medo, né, receio, porque não acredita. Então, o que eu até abro aqui, né, para Lancei poder também, que a gente fala no mundo, né, hostear, ou seja, né, ser anfitrião também de pautas como essa. Eu já até conversei com a Fabiana do TCU, que ela escreveu uma cartilha, isso no final de 2023, tem uma cartilha feita pelo TCU, e eu acho que TCU e a CGU. o BID. TCU tem. e o BID junto escreveram uma cartilha de como cada uma das instituições pode fazer seu próprio CPSI, desde prefeituras, né, até órgãos maiores. A CGU já tem modelos de contrato, ou seja, então na verdade, essa cartilha é legal porque ela, além do próprio modelo, ela é muito bem ilustrada, sabe? Ela tem muito detalhe. Então, assim, às vezes a gente pode também, que eu falo do fomento, até usei o termo errado, é fomentar, não necessariamente com dinheiro, mas ali de cutucar. Pessoal, ó, vamos fazer roda de conversa, vamos trazer o pessoal para entender o que é isso e como você, startup, pode acessar, né, problemas que são Marco públicos. Antônio, presidente da FAP, em um evento recente, ele falou sobre isso, que nós estamos precisando de demandas desse processo educacional para se chegar à contratação de CPSI efetivamente. Legal. E já há uma disposição na FAP, da própria FAP ser esse laboratório inicial do CPSI. Ah, entendi. Tá? E o Gilmar aqui é um dos que tem coragem de assinar esse contrato legal. de CPSI. Olha Por quê? Isso é Porque legal. nós precisamos de fazer, gente. Olha, se eu tenho órgão de controle comigo, me orientando como é que eu devo fazer, se eu tenho o prestador de serviço aqui disposto a fazer, e eu tenho o serviço para ser feito... Só fazer. Gente, é um laboratório, Vamos montar esse laboratório para que isso aí. todo mundo tenha Isso é depois legal, condições de fazer? E puxando um gancho, falando pelo setor, pelo GeForte, uma coisa que a gente precisa trabalhar muito com a FAP é atender todo o ecossistema. A startup é importante, do mesmo jeito que a pequena empresa é importante, da média empresa, da grande empresa. O ecossistema tem dificuldade, o ecossistema todo tem dificuldade de acessar recursos e de inovação, tem dificuldade. Porque as exigências, às vezes, de uma grande empresa não se encaixam nos critérios, muitas vezes, do edital. A gente já veio conversando isso com a FAP, da gente ter uma interlocução agora com o GeForte, fica melhor, que está conversando desde a startup até a grande empresa, inclusive com a academia, está todo mundo ali na mesa, porque todo mundo tem que ser atendido. A academia tem que ser atendida, é muito importante. E deixa eu destacar sabe? uma importância disso, Jarbas. Tem até uma questão legal, muito importante aí, essa posição do GeForte, porque eu, Gilmar, não é porque eu sou um coordenador, não. O presidente da FAP também, o Marco, ele não pode sentar com uma empresa para discutir o problema daquela empresa. Claro. Não é essa a função dele. Nunca vai Agora, acabar. com o GeForte, aí é diferente. Ou seja, nós estamos discutindo um problema aqui que vai ter interesses de A, B ou C, de CNPJs específicos, mas a gente quer resolver o problema para todos. E aí claro que dependendo muda. do segmento, tem suas Isso. particularidades, é claro. Claro, exato. Esse edital aqui é da startup, show. Ou, de repente, você pode até subdividir o edital. A gente vê que realmente o ecossistema tem que ser atendido. Mas o que eu vejo pelo ecossistema, que muitas vezes é colocado para a startup, que é importante, mas o ecossistema fica, poxa, a academia também coloca muito, mas existe um outro pedaço do ecossistema que precisa também de investimentos, inovar. Isso. Né? Eu estou falando, eu como empresário, normalmente eu tiro o dinheiro do bolso para inovação. Então, O startupeiro também. E isso que o Gilmar falou, o Estado tem a sua responsabilidade da inovação. Não é só... Claro, a empresa também tem, mas o Estado também tem, sabe? Por quê? Porque ele tem um retorno. E a empresa... Porque faz sentido. A empresa, quando ela lança a mão de um recurso para colocar num risco elevado, o empresário ele tem que pensar que ele tem
100 empregados, 1.000 empregados ali, que se ele errar naquilo ali, ele compromete isso. Tem a família dele, que está por trás daquela empresa ali também, ou seja, então o Estado, ele tem que participar nesse momento. E aí é interessante a gente avançar nessa conversa, por quê? Porque a nossa superintendente, a Renata Viana, ela está com uma missão de trabalhar um edital para o ecossistema, tá? De animação mesmo, porque o ecossistema, a gente fala assim, não, mas a animação do ecossistema eu faço uma vez só e está resolvido o problema? Não. Vai lá no ecossistema maduro que a gente tem nos dois aí, que a gente tem já bem avançado, Santa Catarina e de Pernambuco, vai lá para você ver se eles não têm ações de animação, de reanimação, que dê o nome que queira dar, mas de manter o ecossistema vivo, atuante. Tem, tá? Então, e ela está com essa missão, e acho que vocês devem discutir isso com ela, porque a ideia é, hoje, até para fazer uma audiência pública, e ela está com essa visão, precisa de construir alguma coisa. Por quê? Porque se a gente chegar numa audiência pública com nada, a gente vai sair da audiência pública com nada também. Porque virar tanta ideia, mas tanta ideia, que a gente não consegue transformar aquilo ali num produto. Então, tem que ter essa discussão prévia. Nessa discussão prévia, sai um protótipo. Eu também acho. Sai um protótipo, a gente leva esse protótipo para poder aprimorar na audiência, porque você fala assim, mas a gente vai ficar discutindo isso aí. Não, a gente leva um protótipo, discute, aprimora e lança. Exatamente. Vai ter coisas que amanhã mesmo a gente vai ficar com um pouquinho de vergonha de ter feito? Vai, mas foi feito, então agora a gente melhora. Se não tiver nada, a gente vai ficar com vergonha de não fazer nada, de ficar aí 20 e tantos anos discutindo, muda o nome de cidade digital para não sei o quê. E nada. Não sai. Tá, então, e o efetivo mesmo não acontece. Então assim, eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer. É isso aí. Galera, muito obrigado, pô. Que conversa obrigado a vocês. de altíssimo nível, é isso que a gente muito quer bom pelo participar. convite, muito bom, muito obrigado. E estamos, o GFOT à disposição toda vez que precisar. Eu acho a iniciativa de vocês muito bacana, porque a gente está falando de aproximação, nós estamos falando de informação. Esse papel de vocês é muito bacana. Pô, entendeu? Massa. Então, eu acho que outras oportunidades de temas, a gente tem que voltar de novo. Ecossistema, temas, chamar a FAP, academia. A gente, nesse momento, nós temos que fortalecer. E aqui está aberto, tá? Assim, muito obrigado. Nosso objetivo é dar luz para bons projetos e também para conversas difíceis que a gente tem que ter. Então, assim, qualquer necessidade que o GeForte tiver e quiser trazer, a gente está totalmente aberto para trocar essa ideia. Tá, muito obrigado. Joia. Fábio mesmo também, quiser trazer conversas para cá, né? Essa mesmo que a gente falou aqui, né? Citou de, cara, quiser trazer gente também, cara, vamos levar um tema lá pro pessoal, vamos divulgar coisas que estão acontecendo também, total aberto. Isso é a elevação do grau de maturidade do nosso ecossistema. O surgimento dessa ação de vocês aqui já é decorrência disso, tá, gente? Por quê? Porque a partir do momento que o grau de maturidade vai elevando, a conversa ela não só torna possível, como ela passa a ser produtiva. Total. Tá? E isso é fundamental para a gente melhorar o ecossistema como um todo, tá? Eu tô achando que vocês vão ter que aumentar essa mesa, porque... Estamos com novos projetos aí, a gente dá eu vejo que quando o Jarbas fala nessa representatividade, tem momentos que a gente vai ter que fazer conversa, colocando todo mundo juntos mesmo, tá? Verdade. E isso é fundamental. Eu acho que isso aí vai só mostrando que o nosso ecossistema está avançando. E essa fala sua, Jarbas, da sua experiência de comparação, a gente tem que tornar ela mais frequente aqui no Distrito Federal, tá? Por quê? Porque muitas das vezes o deputado distrital que eu tenho acesso, o secretário que eu tenho acesso, que cada um de nós tem acesso, pode ser que ele não esteja envolvido com esse tema hoje, mas basta ele compreender o tema, sim,
para ele ter essa visão. Já tem Por a exemplo, consciência do... Isso, você vê o nosso governador Ibanez, ele não é da área de tecnologia, mas o que ele fez? Ele foi ouvindo. Exatamente. Ouvindo a academia, ouvindo o setor, ouvindo as instituições, ouvindo as startups, por exemplo, que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com ele também, o segmento de startups. Ele foi ouvindo isso aí e eu ouvi, até ouvi isso, foi do próprio Marco Antônio, que durante um evento em Portugal, ano passado, ele deu uma missão mesmo para os secretários e para o próprio presidente da FAP. Falou, olha, nós estamos ouvindo falar muito de novas tecnologias, como essas novas tecnologias vão impactar a vida das pessoas. Ou seja, e a sociedade do Distrito Federal precisa de receber essas novas tecnologias. E daí veio a iniciativa dele, por exemplo, com relação à questão de inteligência artificial. Que está criando um centro, o governo. Exato, tá. É uma oportunidade. Então, olha a visão que ele teve a partir desses insights aí. Olha, nós não podemos financiar um centro de inteligência artificial para todo mundo que demandar, né? Então, o Distrito Federal vai criar o seu centro e esse centro vai ter uma governança que vai permitir que as startups desenvolvedoras... É o Centro de Integração de Inteligência Artificial que está surgindo, né? Que as empresas... A empresa não precisa de um investimento individual dela agora num centro de IA. Ela vai usar o centro de IA do Distrito Federal quando ela atingir um determinado nível de massa crítica ali, de negócios, ela começa a investir no seu. Mas inicialmente é um centro para atender todo o Distrito Federal, em termos de academia, empresas e startups, né? E todos os pesquisadores de desenvolvimento. Ou seja, então, isso é uma ação importante do Estado. Por quê? Sim. Porque a partir daí você acelera o ecossistema como um todo. Exatamente, né? É isso aí. Isso, é nossa missão. Gente, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado também vocês aí que vão nos ouvir. Né, teremos conversas como essa e outras, né? Novos programas chegando. E fique ligado, né? Curte, compartilha, manda pra galera e se inscreve, né? A gente viu que a grande maioria das pessoas que veem nossos vídeos não está inscrito. Então, aproveita e se inscreve agora. Curte aí pra gente, faz muita diferença. O YouTube, ele valoriza quando o conteúdo é muito curtido. Então, se você ficou aqui até o final, aproveita e curte aí pra gente. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente.